Amiga, se você chegou até aqui, escute bem, eu acredito que não foi por acaso. O Salmo 44 não é apenas uma leitura, nem só mais um vídeo que apareceu na sua tela. Ele é como um chamado do céu, uma resposta que vem no momento exato. É como se Deus estivesse pegando na sua mão e dizendo: Filha, eu preciso que você ouça isso agora. Esse salmo é diferente, porque ele começa trazendo à memória as grandes coisas que o Senhor já fez no passado. É como se o salmista dissesse: eu sei quem é o meu Deus, eu sei do que Ele é capaz, e eu não vou esquecer. E talvez seja exatamente isso que você precise hoje. Um lembrete. Um lembrete de que você não está sozinha. Um lembrete de que aquele que abriu caminhos para gerações passadas é o mesmo que vai abrir caminhos para você. Sabe, a vida às vezes nos empurra para lugares onde tudo parece perdido. Talvez você esteja atravessando um desses momentos agora. Mas olhe para trás por um instante. Quantas vezes você sobreviveu a situações que pareciam impossíveis? Quantas vezes você achou que não teria forças para continuar, e ainda assim aqui está, ouvindo essa mensagem, respirando, vencendo dia após dia? Isso não é coincidência. Isso é prova viva de que Deus nunca largou a sua mão. O Salmo 44 é como um sopro de fé. Ele nos convida a olhar para trás e reconhecer: se Deus já fez, Ele fará de novo. Ele já abriu mares, já derrubou muralhas, já sustentou corações cansados, e Ele não mudou. E entenda algo poderoso: quando você traz à memória aquilo que Deus já fez, você abre espaço para que o impossível volte a acontecer na sua vida. Porque fé não nasce no conforto. Fé nasce quando você decide crer mesmo sem ver. E este salmo é um convite exatamente para isso. Para lembrar do Deus que agiu ontem e confiar que Ele agirá hoje. Então, não veja esse vídeo como mais um, entre tantos. Veja como um encontro. Talvez seja o sopro que faltava para reacender a chama no seu coração. Talvez seja a voz que você estava esperando em silêncio. Talvez seja o recado de Deus dizendo: eu ainda tenho planos para você. Amiga, não ignore isso. O Salmo 44 é mais do que palavras. Ele é um testemunho de gerações que viveram milagres e que hoje, através dessa mensagem, estão sussurrando para você: não desista. Se Deus já fez, Ele fará de novo. O Salmo 44 é diferente de muitos outros porque ele fala sobre contraste. De um lado, o povo de Israel lembra das vitórias antigas, quando Deus abriu mares, derrubou muralhas, derrotou inimigos que eram muito mais fortes. Eles tinham certeza de que nada poderia parar o poder de Deus. Mas, do outro lado, eles olham para o presente e se perguntam: se o Senhor fez tanto antes, por que agora parece que estamos sozinhos? Porque parece que as lutas são maiores do que a nossa fé. Amiga, você já viveu esse contraste? Já teve dias em que o seu coração estava cheio de testemunhos? Você lembrava das vezes que Deus cuidou de você, das orações respondidas, dos milagres que só Ele poderia fazer. Mas, de repente, você olha para o agora e parece que as coisas não se movem mais? Essa é a dor do Salmo 44. É o choque entre memória e realidade. Entre a fé que sabe que Deus é poderoso e a circunstância que grita o contrário. Mas olha o detalhe: em vez de abandonar a fé, o salmista escolheu abrir o coração diante de Deus. Ele não fingiu que estava tudo bem. Ele orou com sinceridade, dizendo: tudo isso nos sobreveio, e contudo não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Isso é forte. Porque, no fundo, ele está dizendo: Deus, está doendo. Eu não entendo. Mas eu continuo aqui. Eu continuo acreditando. E talvez esse seja exatamente o chamado para você hoje. Você pode não entender os porquês. Você pode até sentir que a vida está exigindo mais do que você tem para dar. Mas não é no entender tudo que está o segredo. É no permanecer. É no levantar as mãos, mesmo quando o coração está cansado. É no continuar acreditando que a fidelidade de Deus não muda, mesmo quando as circunstâncias mudam. Amiga,
Deixa eu te perguntar, você está vivendo esse contraste agora? Entre a memória de tudo que Deus já fez e a realidade que parece dura demais? Se isso fala com você, comenta aqui embaixo. Eu escolho permanecer. Esse simples ato pode ser uma chave espiritual, porque quando você declara isso, você está dizendo ao céu e ao inferno: eu não vou desistir. Eu sei em quem eu tenho crido. E é nesse espaço, entre a dor e a esperança, entre a pergunta e a resposta, que o Salmo 44 nos ensina a viver. Não é sobre negar a luta, mas sobre lembrar quem está conosco na luta. Não é sobre fingir força, mas sobre escolher confiar em quem nunca perdeu uma batalha. Amiga, o Salmo 44 nos mostra algo muito profundo. A vitória não vem da força do braço humano, mas da mão de Deus. Os versículos dizem: pois não conquistaram a terra pela espada, nem foi o seu braço que o salvou, mas a tua destra, o teu braço e a luz do seu rosto, porque te agradaste deles. Olha que verdade preciosa. Não é sobre o quanto você luta sozinha. Não é sobre quantas estratégias você tenta, nem sobre quantas vezes você calcula e planeja cada detalhe da sua vida. No final, a vitória vem de um Deus que olha para você com amor e decide abrir caminhos que os seus pés não alcançariam por si mesmos. Pensa comigo. Quantas vezes você se desgastou tentando resolver tudo sozinha? Você se esforçou, se doou, correu atrás, e mesmo assim parecia que nada dava certo. É exaustivo, eu sei. Mas este salmo nos ensina que existe um caminho diferente, o de descansar no fato de que Deus luta ao nosso favor. E quando Ele luta, Ele abre portas que jamais se abririam com a força da nossa mão. Ele derruba muralhas que nenhuma estratégia humana poderia derrubar. Ele muda corações que estavam endurecidos por anos. Ele transforma cenários que pareciam totalmente perdidos. A vitória não está nos seus cálculos, mas na graça de Deus. Não está na espada, mas na luz dele brilhando sobre você. Agora eu te pergunto: quantas vezes você venceu batalhas que sabia que não eram por causa da sua força? Talvez tenha sido aquele livramento no trânsito, aquela conta paga de uma forma que você não esperava, aquela notícia boa que chegou quando tudo indicava o contrário. Isso é Deus mostrando que a vitória é dele. E sabe o que mais esse salmo ensina? Que quando lembramos disso, podemos andar sem medo, mesmo quando o cenário é desafiador. O povo de Israel estava cercado, passando por guerras, enfrentando gigantes. Mas eles sabiam: não é a espada que garante a vitória, é o Senhor que nos sustenta. E amiga, eu quero trazer isso para a sua vida hoje. O que tem sido o seu gigante? Um problema financeiro que parece sem solução? Uma batalha na família, no casamento, ou até mesmo dentro de você mesma, na mente, na alma, no coração? Pois saiba, você não vai vencer pelo seu cansaço, nem pela sua perfeição. Vai vencer porque existe um Deus que peleja ao seu lado. O segredo está em fazer do desespero um altar, como fez o salmista. Está em transformar a luta em uma oportunidade de declarar: Senhor, eu não sei como vencer, mas sei que o Senhor sabe. Isso muda tudo, porque a sua guerra deixa de ser apenas sua e passa a ser do Senhor. E quando Ele assume a batalha, não existe derrota. Pode até parecer que você perdeu algumas rodadas, mas a vitória final já está decretada. É Deus quem escreve o último capítulo. Talvez você esteja no meio do combate, e tudo ainda pareça confuso. Mas não esqueça, a guerra não se vence no primeiro golpe. Ela se vence na constância de confiar em Deus todos os dias, mesmo quando os olhos não veem saída. Amiga, a vitória não é a ausência de luta, mas é a certeza de que, no fim, Deus vai te levantar de forma ainda mais forte. É como o ouro que passa pelo fogo, não se perde, se purifica. Você não vai sair dessa fase igual, vai sair mais firme, mais madura, mais cheia de fé. E eu quero que você guarde isso no coração. A sua espada pode até estar fraca, mas a mão de Deus nunca enfraquece. A sua esperança pode até oscilar, mas a promessa de Deus é inabalável. O cenário pode até parecer contrário, mas o final já está escrito.
Em Cristo, você é mais que vencedora. Então, hoje, escolha entregar a batalha a Ele. Entregue a espada, entregue o controle, entregue o medo. E diga: Senhor, eu confio que a vitória vem de Ti. Porque, quando você faz isso, não importa o tamanho do gigante, não importa o calor do deserto, não importa a altura da muralha. O braço do Senhor é maior, mais forte e mais fiel. E o Salmo 44 nos lembra exatamente disso, que existe uma vitória que só vem dele, e essa vitória já está preparada para você. Senhor amado e fiel, neste momento eu entro em oração junto com essa mulher que está me ouvindo. Não é por acaso que ela chegou até aqui. O Senhor sabe o quanto o coração dela precisava dessa palavra, o quanto ela precisava ser lembrada de que não está sozinha. Pai, assim como no Salmo 44, o povo lembrava das grandes obras que o Senhor já tinha feito, hoje nós também trazemos à memória cada vitória que o Senhor já nos deu. Quantas vezes pensamos que não íamos suportar, mas o Senhor nos sustentou? Quantas vezes acreditamos que não havia saída, mas o Senhor abriu um caminho no meio do deserto? Quantas vezes choramos em silêncio e, de repente, sentimos uma paz que não vinha de nós mesmas, mas que vinha do Teu Espírito? Hoje eu oro para que essa mulher, que ora junto comigo, volte a acreditar que a história dela ainda não acabou. Senhor, toca agora nos lugares onde ela se sente cansada, sem forças, sem saída. Que ela sinta a Tua presença invadindo o ambiente em que está, seja no quarto, na sala, no trabalho, até mesmo no ônibus ou em um hospital. Que ela saiba que o Senhor não depende de circunstâncias perfeitas para se manifestar. O Senhor se revela até no caos, até nas noites mais escuras. Deus, em nome de Jesus, eu declaro que correntes de medo estão sendo quebradas agora. O peso da culpa está sendo arrancado. A voz da acusação está sendo silenciada. E em lugar disso, o Senhor está enchendo essa mulher com um novo cântico, uma nova esperança, uma nova visão para a vida. Pai, assim como Davi e tantos outros lembraram de quem Tu és, nós também escolhemos hoje levantar os olhos. Não para os problemas, mas para o Senhor. Não para a derrota, mas para a vitória que o Senhor já decretou. Mesmo que ainda doa, mesmo que ainda existam perguntas sem respostas, nós escolhemos declarar que o Senhor continua sendo Deus. Eu oro por cada área da vida dessa mulher. Pela sua casa, que seja cheia de paz. Pelos filhos, que sejam guardados pela Tua mão. Pelos relacionamentos, que sejam restaurados pela Tua graça. Pelas finanças, que o Senhor abra portas e derrame provisão. Pela saúde, que haja cura, que haja força, que haja renovo físico e emocional. Senhor, que neste momento, enquanto ela ouve essa oração, algo aconteça dentro dela. Que ela entenda que a fé dela não morreu. Ela só estava escondida, esperando esse sopro do Teu Espírito. E hoje, Senhor, o Senhor sopra vida sobre sonhos que estavam adormecidos. O Senhor sopra coragem sobre projetos que ela tinha enterrado. O Senhor sopra força para que ela volte a acreditar em milagres. E eu declaro em nome de Jesus, nada que o inimigo levantou contra ela vai prevalecer. Nenhum plano de destruição vai se cumprir. Nenhuma palavra de maldição vai prosperar. Porque a última palavra vem do Senhor, e a palavra do Senhor é de vida, de esperança e de vitória. Pai, que ao terminar essa oração, ela sinta que algo mudou dentro dela. Que a atmosfera ao redor dela seja diferente. Que a fé seja reacendida, como uma chama que ninguém pode apagar. Que ela entenda que, mesmo que ainda esteja atravessando um deserto, a vitória já está sendo preparada. E quando ela olhar para trás, vai reconhecer: se não fosse o Senhor, eu não teria vencido. E vai poder contar, assim como os que escreveram o Salmo 44, que o Senhor foi fiel ontem, é fiel hoje e será fiel para sempre. Eu entrego essa vida nas Tuas mãos, Senhor, e declaro, com toda a fé do meu coração, o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. Amém. Amiga querida, eu quero que você guarde profundamente no coração
essa mensagem que o Salmo 44 nos trouxe hoje. Esse salmo não é apenas um registro histórico de um povo que clamava a Deus diante de suas batalhas. Ele é um espelho para nossa própria vida, para os dias em que olhamos ao redor e parece que tudo está contra nós. Talvez você mesma já tenha experimentado isso, lutar com todas as forças, dar o seu melhor, e mesmo assim sentir que não saiu do lugar. Parece que as portas se fecham, que as pessoas não entendem, que os recursos acabam. O coração até tenta acreditar, mas vem aquela pergunta silenciosa: será que Deus me esqueceu? O Salmo 44 responde a essa pergunta com coragem e fé. Ele mostra que mesmo quando o cenário parece contradizer, existe uma verdade inabalável: Deus nunca abandona o seu povo. Ele continua no controle. Ele continua ao lado daqueles que clamam, ainda que o silêncio pareça ser a única resposta no momento. E eu quero te lembrar de algo muito importante. A sua história não termina no capítulo da dor. Deus não escreve ponto final em meio à batalha. Ele escreve vírgulas, pausas, intervalos de aprendizado. Mas o desfecho é sempre de vitória para aqueles que confiam. Quantas vezes você já olhou para trás e percebeu que o que parecia derrota foi, na verdade, o começo de um recomeço? Talvez uma porta fechada foi a forma de Deus te livrar de algo pior. Talvez aquela amizade que se rompeu foi a forma de Deus te proteger de feridas ainda maiores. Talvez até aquela perda que doeu tanto tenha se transformado, com o tempo, em testemunho de força, em maturidade, em crescimento espiritual. É por isso que hoje, enquanto você ouve essa palavra, eu te convido a enxergar a sua vida de outro ângulo. Não olhe apenas para o que falta, para o que não deu certo, para o que ainda não aconteceu. Olhe para as marcas de fidelidade de Deus na sua história, para o caminho que você já percorreu. Olhe para os momentos em que você achou que não suportaria, e veja, você está aqui, viva, ouvindo essa mensagem, porque Deus sustentou cada passo seu. E amiga, se Ele já fez, Ele fará de novo. Se Ele abriu o mar diante de um povo sem saída, Ele pode abrir um caminho onde você só enxerga muros. Se Ele ressuscitou sonhos que pareciam mortos, Ele também pode reacender a esperança no seu coração. Se Ele ouviu o clamor de Davi, de Ana, de Esther, de tantas mulheres e homens da Bíblia, Ele também escuta o seu clamor. Agora eu quero te fazer um convite muito especial. Escreva aqui nos comentários a sua área de recomeço. Onde você mais precisa ver Deus agir hoje? Quando você escreve, você não apenas declara sua fé, mas também abre espaço para que outras mulheres vejam sua coragem e sejam fortalecidas pelo seu testemunho. Muitas vezes, a sua palavra é a resposta para alguém que está orando em silêncio. E lembre-se, aqui no nosso canal você nunca estará sozinha. Nós caminhamos juntas, choramos juntas, celebramos juntas. E juntas nós aprendemos a confiar mais e mais no Deus que é fiel e que nunca falha. Por isso, eu quero te convidar a se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho. Isso não é apenas um clique, é um compromisso com a sua própria fé, é dizer: eu quero continuar ouvindo a voz de Deus todos os dias. E para que a sua caminhada seja ainda mais fortalecida, aproveite para conhecer as nossas playlists. Mulheres da Bíblia e você, histórias inspiradoras de mulheres que venceram, que se levantaram em meio às dificuldades e se tornaram exemplos de coragem. Histórias com salmos, mensagens de refúgio e esperança, para você sempre ter uma palavra viva em dias bons ou difíceis. Oração que transforma destino, encontros profundos com Deus, que renovam a sua mente, restauram o seu coração e reacendem a sua esperança. Amiga, você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até essa mensagem porque Ele tinha algo para te falar. Ele queria que você ouvisse que não é o fim. Ele queria que você lembrasse que Ele continua escrevendo capítulos de vitória para a sua vida. Então, não saia deste vídeo sem carregar essa verdade. Você é amada. Você é vista. Você é escolhida. E a sua história, nas mãos de Deus, tem um futuro cheio de promessas e milagres. Segura essa palavra,
Compartilha com alguém que você ama, e lembra, o deserto não é o seu destino, é apenas o caminho para a terra prometida. Eu te espero nos próximos vídeos. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te faça florescer em cada detalhe da sua vida. Você não está sozinha. Você nunca esteve. E o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Amém. Te espero no próximo vídeo e fica na paz.